A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Dividimall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Sejam bem-vindos ao Detonando Geek. Esse é o Vlog Tech, o nosso conteúdo mais opinião. E é assim que a gente começa os trabalhos com o Xbox Series S. Eu vou dar aqui a minha visão como player de usabilidade. O vídeo de hoje vai trazer alguns conceitos técnicos, mas não necessariamente um benchmark, uma medida, uma comparação. Eu vou trazer a minha experiência com o console desde quando eu recebi ele e principalmente como eu não tinha este console e eu estava trabalhando com hardwares de maior potência tecnológica como o Series X, o PlayStation 5 e até mesmo PC 4K, eu vou pegar os jogos que eu joguei recentemente, fiz análise ou eu usei para análise. Então eu vou pegar essa experiência e transportar aqui nesse vídeo para vocês. Antes de mais nada, é claro, seu like, inscrição, compartilhamento, notificação, ativar a notificação é importante, mas eu também queria deixar aqui, dedicar 1 ou 2 minutinhos para uma mensagem importante. Isso mesmo. Eu vou deixar aqui o tempo, se você quiser pular, você pula, tá lá no comentário fixado do vídeo. Vamos lá então, esse Xbox Series S eu não recebi de empresa nenhuma e eu não comprei esse console. Já estava nos planos aqui do canal a gente comprar, tamanho é que a galera pede pra gente trazer análise desse console. Até então não era possível, porque infelizmente a gente não tem aí um escudo grande por trás. O Detonando Geek é basicamente a concepção de duas pessoas trabalhando. Eu, Gotcose, e a minha esposa, Sati, também. Então a gente estava juntando aqui para poder trazer esse equipamento para o canal. Surpreendentemente, um inscrito chamado Glauber entrou em contato com a gente, forneceu não só o Xbox, primeiramente forneceu um jogo chamado Dying Light, na live que nós fizemos quarta-feira passada, e ele entrou em contato perguntando se a gente queria. É claro, é óbvio, é lógico que a gente não ia negar uma coisa tão importante para as nossas análises e que também que as pessoas queriam muito a nossa visão sobre o equipamento. O mais impressionante de tudo é que esse inscrito comprou esse console pra gente e ele veio entregar. O cara não só dedicou o dinheiro, mas dedicou tempo. Isso mostra como a gente é feliz com a galera, com vocês, com o quanto vocês fazem pela gente. Eu tenho muita gratidão por tudo que vocês fazem pelo canal, mesmo que você não vá dar um Xbox Series S para nós, você compartilha, você se engaja, você está com a gente na rede social, isso é o mais importante de tudo. Esporadicamente nós recebemos aqui equipamentos de empresa, mas nunca é algo tão grande quanto os inscritos que mantêm esse canal. Além disso, eu quero deixar aqui um recado bem claro que não só o Xbox Series S, mas também Horizon Forbidden West, que sai agora dia 18. A gente vai ter análise confirmada, graças a um inscrito também, que prefere não se identificar, mas ele nos doou o jogo, como também doou o jogo do Ratchet & Clank pra gente e outros mais que nós fizemos, incluindo Kena Bridge of Spirits. É muito importante e, cara, eu não tenho exatamente de novo como agradecer a alegria que vocês trazem pra gente, e não só pra gente, porque o que vocês trazem pra gente não é pra agradar a gente, não são presentes pessoais. Pra mim é um presente pessoal porque o trabalho é a coisa mais importante na minha vida, eu amo o meu trabalho, mas isso ajuda milhares de pessoas que o Detonando Geek tem alcance. Então, muito obrigado do fundo do coração aos inscritos que fazem a mais, como esses inscritos, como outros inscritos que já apareceram no canal, como nós já recebemos placas, outros consoles nós recebemos de inscritos. Minha sincera gratidão a todos aí que contribuem. E se você não pode e não quer fazer esse tipo de coisa, não tem problema. O like, o compartilhamento, a notificação, divulgar o nosso trabalho é ultra importante, ajuda demais a gente crescer cada vez mais e ajudar a galera como a gente ajuda, tá bom? Então, esse primeiro momento foi minha sincera gratidão a todos vocês que formam o Detonando Geek e de uma forma indireta fazem parte da equipe e não ajudam só ao canal, mas ajudam a milhares de pessoas. E esse vídeo é
a contribuição dos próprios inscritos. Vamos lá então falar do Xbox Series S. Esse conteúdo a galera me cobrava demasiadamente para fazer. A gente já fez vários vídeos sobre o console, baseado nas especificações, baseados na experiência e até as emoções que acontecem na internet. Mas de verdade, é a primeira vez que eu toco no console. De verdade mesmo. E o que acontece? A primeira surpresa que eu tive foi o tamanho da coisa. Cara, é muito pequeno. Mesmo você vendo em vídeo, mesmo você vendo as comparações como imagens que você tá vendo agora, não te dá a noção do tamanho que ele oferece. Isso mesmo, é uma concepção de arquitetura de hardware muito bem elaborada dentro da dimensão, é claro que ele oferece aí a menor tecnologia da nova geração, mas oferta e mesmo assim com um tamanho e uma escala muito pequenininha, cara. Isso foi demasiadamente surpreendente para mim. Eu esperava que ele era pequeno, mas nessa proporção eu não imaginava que ele era de verdade. Como eu já disse no começo, eu não vou fazer aqui uma análise técnica comparativa super alta definida. A gente vai preparar isso para vocês, mas nesse primeiro momento eu gostaria de compartilhar a minha experiência como jogador e qual é a percepção de uma pessoa que estava sempre com o maior e agora baixa um pouquinho para um console de entrada. Eu acho que essa experiência é significativa e traz pra gente aí uma mensuração melhor. Para isso eu escolhi alguns jogos que eu tenho ou jogado, ou analisado, ou usado em análises. Para quê? Porque eles estão fortes na minha cabeça e eu consigo diferenciar as percepções. O primeiro jogo que eu joguei, vocês estão vendo na tela aí, foi Crysis 3 Remastered. Eu estava jogando no PC em 4K esse jogo. E aí eu utilizei no Xbox Series S. A diferença que eu tive, visualmente falando, baseia-se muito mais na oclusão de ambiente, ou seja, no sombreamento, que faltou mais o sombreamento, algumas coisas de anti-aliasing, porque eu estava jogando numa televisão 4K, e até aí eu já digo para vocês que, aparentemente, depende aí de uma análise completa, a televisão usando em 1080p para ela fazer o upscaling, eu achei melhor, mas eu preciso ainda reformular isso de uma maneira metodológica para a gente trazer aí o ponto final. Mas aparentemente 1080p e a televisão fazendo upscaling ficou melhor a questão do anti-aliasing, que também às vezes é um pouco aparente. No entanto, também a jogabilidade não foi prejudicada em nada, apesar da visualização, sim, ela tem uma questão mais inferior de presets gráficos, mas ela manteve uma boa jogabilidade e manteve uma boa apresentação visual, mesmo quando eu estava em resoluções de 1080p para o upscaling na televisão, depois eu mudei também. Legal, bacana. O outro jogo que eu testei aí também para dar uma verificada foi The Medium. The Medium é um jogo que inicialmente foi lançado no Xbox Series S e X, e ele é pesado, apesar de ele não trazer nenhuma enorme modificação de nova geração, ele possui uma tecnologia chamada Dual Reality, que eu já comentei aqui no canal, ou seja, ele possui 2 níveis de renderização. Ele também não era um jogo que tinha uma extrapolação muito grande aí de presets, mas eu pude observar no Xbox Series S, e aqui a coisa não ficou muito diferente do Xbox One X, pelo menos a minha percepção inicial, tá bom? Então a gente conseguiu trabalhar numa boa, sem travamentos. O tempo que eu joguei não foi tanto quanto deveria, mas o tempo que eu joguei eu tive aí uma boa percepção, jogou numa boa, rodou legal e bacana. Lembrando que eu tô com a televisão 4K. Um outro game que eu trouxe aí a esfera pra gente testar é a Tech Demo do Matrix, exatamente, aquela Awakens, né, que é a Tech Demo da Unreal Engine 5. Ali eu tive uma percepção um pouco maior em relação às imagens ofertadas com o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Ali eu notei um maior serrilhamento de bordas, algumas movimentações ficaram mais quadriculadas, eu senti, pode ser impressão, o sistema de iluminação estava um pouco mais fraco, e principalmente Super Temporal Anti-Aliasing da Unreal Engine teve que trabalhar muito mais, ou seja, mostrando que nós estávamos em resoluções menores. Então, sim, foi perceptível no Matrix Awakens aí, sim, eu senti uma percepção maior que nos outros jogos. Um outro jogo que eu joguei também é Ascent, que é um jogo que talvez a galera não conheça, mas eu escolhi ele porque eu tenho jogado cooperativamente com a minha esposa e a gente tem jogado no PC. Cara, ele é um jogo isométrico, parece simples, ele parece um estilo mais indie, mas ele é pesado pra dedéu. Inclusive no PC ele tem Ray Tracing, tem umas paradas. Cara, ele é pesado, ele dá até uns travamentos no PC.
E eu falei, deixa eu pegar esse game e dar uma olhada também. Cara, rodou fluido, inclusive no console foi a primeira vez que eu experimentei. E o mapeamento do controle dele é muito melhor do que no PC. Porque se tratando de isométrico, eu acho ruim pelo teclado e mouse. Eu prefiro pelo controle. Então, comparando com o PC, não senti uma diferença tão grande. Talvez ali um pouco da oclusão de sombras via Ray Tracer que eu tinha no PC, mas nada significativamente grande. Resumindo a ópera aqui, nesses poucos jogos que eu joguei inicialmente, peguei o console ontem no domingo e já tô fazendo o vídeo dele hoje, então tem muita coisa para queimar ainda para falar desse console, muitas comparações oficiais e técnicas com metodologia para fazer, mas o que eu senti a primeiro momento é que basicamente é o que eu esperava desse console pelo custo-benefício que ele oferta. Primeira coisa que eu queria falar é que, tipo assim, pelo custo que ele oferta, cara, ele vai muito além do que deveria ser. Esse é um ponto que a gente tem que examinar. Pelas especificações, ele oferece exatamente o que ele se propõe. Eu tive uma jogabilidade fluida, eu tive experiência boa, experiência de áudio boa, experiência visual boa. As limitações visuais são ligadas principalmente a presets como oclusão de ambiente, que acaba sendo pesado, a parte de anti-aliasing, que acaba se rendendo um pouco mais devido às variações de resoluções, que é menor, isso num televisor 4K, é importante falar. Eu vou experimentar e trazer para vocês aqui ele em 4K e ele em um monitor com todos os recursos Next Gen. Qual fica a melhor experiência? Eu vou trazer esse conteúdo para vocês, mas em 4K apresenta sim um micro serrilhamento para quem tem olhos mais ninjas nesse sentido. O sistema de iluminação acaba diminuindo um pouco mais e nos jogos que eu acabei jogando, mas no entanto a experiência foi ótima, exatamente, a experiência foi boa. É claro, é óbvio, lógico que a gente mantém aquela coisa que a gente sempre fala aqui em relação à expectativa. Se você partiu de um Xbox One X, que era o mais potente da antiga geração, claramente o que vai te trazer uma grande modificação, aquele salto que você deseja, é o Series X. No entanto, se você tá com o One S e pensa em comprar o Series S, cara, você vai sentir a diferença da água pro vinho, de verdade. Comparado com o One S, ele tem uma magnitude muito maior e muito melhor também. Outras coisas interessantes do console é a navegabilidade. No jogo tem as diferenças de presets, tem as diferenças de resolução, e sim, elas são perceptíveis, como eu disse para vocês. No entanto, também na navegabilidade, eu não senti diferença nenhuma no menu, baixando os jogos. A experiência que eu tive no Xbox Series X. Então o SSD apoia muito esse equipamento, que mesmo que ele tenha aí configurações de setup mais baixas, ele é muito apoiado pelo SSD, então a experiência pode até ter segundos diferentes, como eu falei, eu não estou fazendo uma medição, não fiz uma comparação, mas a experiência como player, a velocidade de loadings, eu não senti nada. Pra mim, eu tava no Xbox Series X, até abrir os jogos e ver as percepções de gráficas, que sim, são significativamente diferentes, dado ao poder do console. Mas, navegação ótima, excelente, o que já é um prato cheio para quem tá com console aí mais antigo também. Uma coisa que eu reparei, hoje é um dia de calor, mas mesmo assim, o rapaz é bem esquentadinho, isso tem que se falar. Não medi, de verdade, não medi a saída de calor dele, mas o que eu pude notar é que ele é bem esquentadinho. Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais morno, mais frio, né, que o Xbox Series X, mas o Xbox Series X e ele estão na mesma vibe de esquentar. Isso não quer dizer que seja prejudicial, isso não quer dizer que você vai ter problemas, mas é um ponto que eu senti como player, como eu tô falando para vocês, pegando a primeira impressão com o equipamento. Uma coisa que eu queria falar definitivamente é que esse vídeo foi ótimo e agradeço ao inscrito que mandou pra gente, porque definitivamente eu já tinha essa ideia e agora eu percebo e mantenho ela. A ideia de que os fãs estão errados, os haters estão errados. O Xbox Series S possui sim uma percepção muito significativa em relação ao Xbox Series X. Sim, o console mostra a sua percepção gráfica mais inferior. Então, as pessoas que falam que o Xbox Series S é quase, ou a percepção é mínima, elas estão enganadas, iludidas ou mentindo para si mesmas.
As pessoas que são odiadoras do console falam que ele é uma grande porcaria, que você não deve comprar, ou a grande bobagem do YouTube, será que vai ter jogos até o final da geração? Estão completamente erradas nesse sentido e movidas por emoções negativas, ou seja, pessoas que realmente não sabem, não estão testando a experiência. O Xbox Series S está longe de ser um console ruim, um console porcaria, ou um console que não vai chegar até o final da geração. Já de bater o olho, você já sabe que é possível fazer várias modificações em jogos e trazer experiências sólidas no console, mesmo em menor preset, mesmo em menor resolução, mesmo com as coisas mais baixas, mas é possível. Matrix mostra muito disso e eu tenho certeza que vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, porque tem que ser dito, tem que ser falado. Eu mexo muito na Unreal Engine 5 e desde que lançou tenho testado muito e, cara, é um vídeo que você não pode perder, eu vou trazer pra vocês. E ali eu acho que mostra a diferença principal para quem tem dúvida, para quem não tem dúvida. Mas de cara eu posso falar que são dois grupos que devem ser ignorados. Os fãs que jogam lá pra cima e falam mais do que o aparelho faz, e os haters, que jogam lá pra baixo e ofendem muito o que o aparelho não faz. Esse é o Detonando Geek trazendo aí a média pra você. E é claro que amanhã tem um bagulho muito louco. Deixa seu like, se inscreve no canal, eu sou o Goticose e vê aí os nossos pós-créditos.